Tá sem som, Noeli. Obrigada. Então, nesse momento tão acolhedor para todos nós, onde podemos nos ver, sentir esse carinho, o carinho da espiritualidade, a nos sustentar todos esses dias, é com muita emoção, com muita alegria, que nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome desse ser iluminado, nosso governador espiritual, que nos trouxe o seu evangelho de amor. Evangelho de amor, de perdão, de caridade, de compreensão, de respeito. Pedimos a esse mestre amado, esteja sempre ao nosso lado, nos inspirando a seguir os teus passos. Esteja conosco, mestre. Não nos abandone em nenhum momento. Nós sabemos que tu nos ama muito e por isso confiamos em ti. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. Vamos pedir aos bons espíritos que nos envolvam o nosso palestrante da noite, que nós possamos realmente entender e viver as lições que vão ser passadas aqui hoje à noite. Assim seja. Priscila, a casa é sua. Gente, tô meio emocionada. Ai, vamos lá. É como se eu estivesse lá no centro. A sensação que eu tô sentindo é como se eu estivesse lá perto de vocês. E você está. E você está, respira. Você está. Nós estamos todos lá no centro. É muito bom, gente, ver vocês. Assim, os outros comentários eu gravava porque eu estava lá no trabalho. Então, quando vê, assim, todo mundo junto aqui, meu Deus. Vamos lá, então. Então, como a Noeli falou, que Deus possa nos envolver, o Mestre Jesus, que essa energia daquela casa que está tão próxima de nós, né, possa se fazer presente no comentário, na leitura. Eu preparei aqui um comentário tão pequeno ainda, porque nós vamos entrar num capítulo novo, e como todos os capítulos do Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo, é mais um capítulo aí riquíssimo, para que possamos meditar, estudar, e toda vez que, com certeza não é a primeira vez que nós estamos lendo e fazendo comentário desse capítulo, então, sempre que a gente lê, que nós estudarmos o capítulo, sempre vai aparecer uma mensagem nova que vai tocar em nossos corações. O capítulo é o capítulo 13, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. E interessante, eu vou fazer o comentário, essa semana a Jo abriu o Evangelho e caiu um parágrafo desse capítulo, e a espiritualidade divina já vem nos preparando para que nós pudéssemos estudar e fazer o comentário do Evangelho. Então, vamos começar. Nesse capítulo todo, nós vamos ver fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e estropiados, instruções dos espíritos, a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade e os órfãos. Então, nós vamos ver esses itens aí mais para frente, porque hoje me coube o comentário fazer o bem sem ostentação. E começa com duas passagens de Mateus. Eu vou ler a primeira
primeira passagem, vou fazer um comentário, e assim vou dando continuidade. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. Então, já começa com um convite para nós, que nós precisamos fazer as obras, a caridade, ajudar o próximo, mas que nós não precisamos ser vistos pelos homens. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai, que estás nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Não precisamos ser vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Então, aqui nós temos uma passagem, eu digo que é até uma passagem desafiadora. Uma passagem onde já ouvimos, como eu disse algumas vezes em nossas vidas, às vezes mais de uma vez, né? Fazer o bem sem ostentação. Aqui nós estamos ouvindo falar sobre a caridade, o doar-se. Quando Jesus nos diz em doar, ele vem nos dizer muito mais do que doar a caridade material. Mas que fique bem claro que a caridade material continua ainda sendo uma necessidade. Uma esmola, onde vemos o irmão necessitado e vamos enxergando aquela pessoa em necessidade como nosso irmão. Nesse momento, nós estamos dividindo aquilo que nos chega em excesso. Mas aqui, Jesus quer dizer sobre a caridade moral, da doação que nós possuímos, a virtude, a alegria, o sorriso, o bom ânimo, enxugar a lágrima de um irmão, um abraço, uma palavra amiga, a gentileza da alma. Ainda que não tenhamos nada material que possamos dividir, alguma luz, todos nós já alcançamos. E esta luz nós podemos dividir. Inclusive, todos nós nascemos com um pontinho de luz da providência divina. Precisamos observar de que forma fazemos isso, e dessa forma vem a revelação do nosso estágio evolutivo. Então, Cristo nos chama a atenção do cuidado ao praticar a caridade. Pede para que façamos em silêncio, sem precisar mostrar nada para ninguém. Não há necessidade de que alguém veja. E sendo assim, nos abre uma série de reflexões extremamente importantes para o nosso dia a dia. Auxiliar o outro em silêncio, sem querer chamar atenção. Olha que virtude! E quantas vezes nós ainda, porque estamos num processo de aprendizado, nós não falamos assim, Deus, ajudei tanto, e nem um obrigado eu recebi. Quantas vezes já não falamos isso? Só que nesse momento nós podemos observar o grau que ainda nos encontramos da nossa evolução espiritual. Nesse momento nós estamos praticando bem? Sim, estamos, sem dúvida nenhuma. Porém, ainda nós não aprendemos a fazer o bem pelo bem. Daí, na segunda passagem de Mateus, fala assim: e depois que Jesus desceu do monte, foi muita gente do povo que o seguiu. E eis que vindo um leproso, o adorava, dizendo: se tu queres, Senhor, bem me podes limpar.
E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: pois eu quero. Fica limpo. E logo ficou limpa toda a sua lepra. Então lhe disse Jesus: vê, não digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote, e faz a oferta que ordenou Moisés para lhe servir de testemunho a eles. Naquela época, pessoas com essa doença, a lepra, era retirada do convívio social. Jesus, nesse momento, ele diz para aquele que era curado: não diga nada a ninguém, mas vai ao templo e se apresente e faça a sua oferenda. Essa passagem também nos traz grandes ensinamentos. Nós podemos nos ver como esse leproso, este doente de espírito, que se aproxima de Jesus e diz: Senhor, se o Senhor quiser, pode me curar. E Jesus nem ouvido em dizer, nem responder. Ele responde sem nenhuma dúvida: pois eu quero. Esteja limpo. Ele diz sempre a todos nós, mas não precisa contar a ninguém. O nosso encontro. Cumpre as suas obrigações. Retoma ao convívio social. Volte para os teus. Estejas limpo. Deus nos dá a oportunidade todos os dias ao retorno com esse convívio social. Quando levantamos pelas manhãs. Todos os dias fazer o bem sem ostentação. Compartilhar o material. Todos nós temos algo para compartilhar, seja ele uma doação material ou espiritual. Podemos dizer que estamos cansados. Quantas vezes, né? Ai, tô tão cansada. Não tenho tempo. Mas, às vezes, um simples sorriso. Como eu disse lá no começo, nós temos aquela luz que já veio conosco e aquela luz que nós estamos adquirindo todas as vezes que estamos evoluindo. Então, nós podemos, sim, doar. Às vezes, de uma maneira tão simples. O ouvir também. Às vezes, uma pessoa ela só quer desabafar, conversar, colocar tudo aquilo para fora, toda aquela dificuldade. Daí, às vezes, a gente para e pensa, né? Ai, que pessoa cansativa. Mas, nossa, nesse momento, de repente, nós estamos transmitindo uma energia tão gostosa para ela. Nós não conseguimos, às vezes, nem fazer ideia do bem de que estamos ali, só ouvindo aquela pessoa. E nós ainda precisamos de todo esse processo para que um dia a gente possamos entender que tudo isso é o amor que estamos transmitindo para os nossos irmãos que de repente estão numa dificuldade naquele momento pior que a nossa. Daí no Evangelho continua assim: fazer o bem sem ostentação tem grande mérito. Então, fazer o bem sem alarde também é uma caridade, é amar ao próximo. Daqui a pouquinho nós vamos ver um pouquinho sobre isso, eu vou comentar. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Então, ó, quando nós doamos, né, quando escondemos a mão que doamos, é uma grande superioridade moral. Estamos a caminho. Ainda queremos ser vistos, notados, mas tudo isso depende de nossa maturidade. Falta-nos ainda uma consciência de que somos espíritos eternos e que é mais uma etapa evolutiva. Que não necessitamos do reconhecimento dos outros. Ainda nós estamos nessa fase de que precisamos daquele obrigado, mas nós estamos tendo o conhecimento através do Evangelho, sempre, como eu disse, toda vez que estudarmos ou pegar para ler esse capítulo, esse trecho, nós vamos, alguma mensagem diferente vai vir para nós. Somos reconhecidos intimamente, diariamente, por aquele que nos conhece
perfeitamente, aquele que confia em cada um de nós, que é Deus, nosso Pai. E se confiamos em Deus, a nossa fé só tem a aumentar. Ela aumenta dentro de nós. Em Deus, somos todos juntos. Somos todos filhos de Deus. Estamos aqui para evoluir, para aprender, para ajudar ao próximo. Aí continua no Evangelho assim. Porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo é necessário fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. Mais um convite, né? A doutrina espírita vem nos deixar bem claro sobre a vida futura. E precisamos pensar nela lá na frente. Já falei aqui e vou repetir. Nós podemos, tem pessoas que falam assim, quero aproveitar o presente como se fosse o dia, mas como se fosse o último dia, mas com responsabilidade, porque nós sabemos que a vida não acaba nesse instante. Existe uma vida futura? Sim. É necessário, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Então, nós só temos que esperar a aprovação de Deus. Aquele que preza mais a aprovação dos homens que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens que em Deus. Vejamos. Eu considero até meio que triste esta frase, porque assim, aqui está deixando bem claro que quando nós esperamos a aprovação dos homens, é porque ainda nós confiamos mais nos homens do que em Deus. E que a vida presente é para ele mais do que a vida futura. E nós sabemos que a vida futura é muito mais do que vivemos hoje. Ou até mesmo quem não crê na vida futura. Se ele diz o contrário, age, entretanto, como se não acreditasse no que diz. Quantos há que só fazem um benefício com a esperança de que o beneficiado proclame sobre os tablados? Quantos de nós ainda, não fazemos algo para alguém porque queremos que aquele nos coloque lá em cima, lá no altar, que darão uma grande soma à luz do dia, mas escondido não daria sequer uma moeda. Foi por isso que Jesus disse: os que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que busca a sua glorificação na terra pelo bem que faz, já se pagou a si mesmo. Deus não lhe deve nada, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Então, vejamos, punição do seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se existe a modéstia real, também existe a falsa modéstia. O simulacro da modéstia, pois há pessoas que escondem a mão, tendo o cuidado de deixar perceber o que fazem. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados pelos homens, que não lhes acontecerá perante Deus? Eles também já receberam a sua recompensa na terra. Foram vistos, estão satisfeitos de terem sido vistos. É tudo quanto terão. Vejamos que interessante. É tão importante para aquela pessoa, quando faz, esperando algo de alguém, que ela se sente satisfeita naquela situação. Qual será, então, a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre o beneficiado? Se ele exige, de qualquer maneira, testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição ao exatar o preço dos sacrifícios que suportou por ele? Para esse não há nem mesmo a recompensa terrena. Mais uma vez eu coloco a palavra, olha que situação triste, porque para ele nem a recompensa terrena. Porque está privada da doce satisfação de ouvir, bendizerem o seu nome, o que é primeiro castigo para o seu orgulho. Então, somos ainda tão orgulhosos que nós queremos ser vistos por todos.
queremos que o nosso nome fique aí, como se fôssemos os melhores. As lágrimas que estanquem proveito da sua verdade, em lugar de subirem ao céu, recai sobre o coração do aflito. O bem que não lhe aproveita, desde que o censura, porque todo benefício exobrado é moeda alterada que perdeu o valor. Então, de repente, tudo aquilo que eu fiz esperando a recompensa, e de repente os homens acabam me dando aquela recompensa, né? Acaba perdendo o valor perante Deus. E é Deus que é mais importante para cada um de nós. O benefício sem ostentação tem duplo mérito. Além da caridade material, constitui caridade moral, pois contorna a suscetibilidade do beneficiado, fazendo-o aceitar o obséquio sem lhe ferir o amor próprio, e salvaguardando da sua dignidade humana, pois há quem aceite um serviço, mas recusa a esmola. Toda vez que nós conseguimos ajudar alguém, nos silenciando o nosso orgulho, a nossa vaidade, fazendo com que o outro receba de nós um serviço, nós temos que colocar que quando nós estamos ajudando alguém, aquele outro está nos dando um serviço, um trabalho que vamos fazer ao bem, e trabalhar, todos nós sabemos que é gratificante. Nós estamos aqui, e depois também na vida futura, para trabalhar, e é trabalhando que nós vamos ajudando e evoluindo espiritualmente. A partir desse momento que começarmos a observar essa dificuldade, esse doar-se, nós vamos aprendendo com o mestre o privilégio do que realmente é servir, porque essa é a verdade. Toda vez que temos a oportunidade de ajudar alguém, estamos primeiramente nos ajudando. Jesus disse: aprenda a servir, e servir significa humildade. E temos muito ainda para aprender sobre a humildade. Não conhecemos muito bem essa palavra, mas estamos a caminho. Daí no Evangelho continua assim: converter um serviço em esmola pela maneira por que é prestado é humilhar o que recebe. E há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. Aqui eu me lembrei, uma vez eu assisti, daí nós vamos ver aqui muito bem sobre humilhar, né? Uma vez eu assisti uma palestra, não me lembro, que já faz algum tempo, uma pessoa, quando nós falamos assim, nossa, eu ajudei tanto aquela pessoa lá no passado, ela estava em tanta necessidade, eu ajudei, fiz tudo o que eu podia, e hoje ela nem sequer reconhece aquilo que eu fiz. Me foi dito assim na palestra: mas será que aquela pessoa que naquele instante passou aquela necessidade, a partir do momento que ela ficar sempre me agradecendo, ela vai estar relembrando todo aquele sofrimento que ocorreu lá no passado? E será que aquela pessoa consegue relembrar? Será que ela quer voltar a sentir aquela tristeza, seja ela por qual motivo tenha acontecido lá no passado? Será que ela quer voltar a sentir, relembrar as dificuldades que ela passou? Acredito que não, né? Ainda tem pessoas que sim, até trazem isso para a vida, de repente, como um aprendizado tão enorme, mas de repente é uma pessoa que naquele instante a evolução dela está diferente que a minha. Então eu tenho que tomar cuidado, porque esse querer que a pessoa fique sempre me agradecendo, eu vou estar, de repente, expondo a situação dela para outras pessoas, e isso é humilhante. Nós não podemos. A doutrina vem nos ensinar, né, sobre os julgamentos. E, com certeza, se eu ficar relembrando até para outras pessoas, eu vou estar julgando aquela pessoa, eu vou estar humilhando aquela pessoa. Então, nesse momento, nós temos que nos colocar na situação daquela pessoa. Será que eu ia querer ficar relembrando tudo aquilo que eu passei lá no passado? Continuando no Evangelho. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e
habilidosa para dissimular o benefício e evitar até as menores possibilidades de melindre, porque todo choque moral aumenta o sofrimento provocado pela necessidade. Então, aqui também ficou bem explicado. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis que põem o beneficiado à vontade diante do benfeitor, enquanto a caridade orgulhosa o humilha. O sublime da verdadeira generosidade está em saber o benfeitor inverter os papéis, encontrando um meio de parecer ele mesmo agradecido àquele a quem presta o serviço. Mais um convite que a doutrina vem nos fazer. Toda vez que fizermos uma caridade, nós é que temos que agradecer por aquela oportunidade de estar ajudando o irmão. Como eu disse, toda vez que nós estivermos ajudando, nós vamos ser primeiramente beneficiados. Aquela necessidade nos traz para um aprendizado. Então, vamos começar a agradecer por estar fazendo a caridade, por estar ajudando, por estar, de repente, vivenciando junto com aquele irmão uma dificuldade. Então, na hora de reclamar, de repente, vamos parar, vamos agradecer, vamos pensar que somos luz. Eu não quero ir em determinado lugar, mas vai saber. Não, com certeza. Deus está ali, de repente, até nos carregando no colo, nos empurrando, nos dando força para que possamos ajudar. Eis o que querem dizer estas palavras, que a mão esquerda não saiba o que faz a esquerda. Tudo é um ensinamento para cada um de nós. E para finalizar, para resumir um pouquinho sobre esse capítulo, vamos ajudar em silêncio. Ajudar nos ensina o Evangelho. Porque, na realidade, o nosso irmão nos ajuda, nos dando um serviço, um trabalho. E estamos aqui para trabalhar. Para colocar as mãos na enxada aí e ir para frente. Sendo assim, fica o convite que possamos compartilhar as nossas luzes, o pão da esperança, que possamos ser mais gentis, que possamos ser mais humanos e mais fraternos com todos que encontramos. Que Deus continue sempre nos abençoando e nos dando essa oportunidade de ajudar, porque só assim nós vamos crescendo espiritualmente. Muito obrigada a todos, uma boa noite e muita paz em nossos corações. Um beijo carinhoso para cada um de vocês. Priscila do céu, que lindo. Você cresceu bastante, parabéns. Quem gostaria de fazer as vibrações, fechar com chave de ouro essa fala tão bonita? Faz, Luiz. Faço, Luiz? Sim. Ai, então, por favor, a casa é sua. A casa é nossa, Jô. Que alegria, né? Olha só. Estamos aqui com 20 companheiros, companheiras, né? É o Senge dentro do nosso lar. A Priscila ficou emotiva no começo, nós ficamos também. Porque, vez ou outra, a gente encontra com um ou com outro em alguns afazeres nossos. Mas estar dentro do Senge, reunidos, eu estava vendo umas fotos aí, o último momento nosso foi praticamente na segunda quinzena de março do ano passado. E daí a gente fica pensando, né, sobrevivendo. A doutrina espírita nos auxilia bastante a termos essa compreensão. Então, que a nossa prece final, do encerramento do comentário do Evangelho da Noite, possa trazer as luzes para os nossos lares, para a nossa família,
Muitos de nós estão tendo assim apertos difíceis, né? Questões de saúde, muitas vezes de emoções que precisam ser tratadas, estresse, mas fazem parte da nossa vida, da nossa vivência, né? No atual momento da história da humanidade que nós estamos fazendo. Então, vamos levando assim o nosso pensamento ao Senhor da vida, esse Pai amoroso e bom, rogando as bênçãos para os nossos lares, para cada um de nós, para os corações queridos que fazem parte da nossa vida, dentro do nosso lar, fora do nosso lar, no convívio com a família, através, né, da rede que nós hoje nos conectamos, envolvendo a todos esses corações queridos, na certeza de que cada um de nós está se esforçando ao máximo para poder continuar firmes no caminho do bem, rumo às bem-aventuranças. Ah, Pai amado e bom, fortalece-nos. Que o teu Filho amado, querido, que é o nosso guia e modelo, Senhor, ele possa estar presente em nossas vidas, através dos mensageiros queridos da espiritualidade maior, do nosso amigo espiritual, do nosso anjo guardião. O nome em que nós damos a esses corações queridos que está nos acompanhando, que está nos inspirando, que está nos auxiliando, nos fortalecendo. Senhor querido, obrigado por tudo. Que a nossa água seja fluidificada, Senhor. Que espiritualmente cada um de nós possa estar recebendo a bênção do paz da equipe do plano espiritual que nos assiste, que nos orienta. Gratidão, Pai amado e bom, por tudo que temos recebido. Que assim seja. Já falei que eu amo vocês? Se não falei, estou falando de novo. Também amo vocês. Coração.